Nosso objeto de conhecimento, então, do roteiro de hoje, nós vamos trabalhar duas coisas, né? Primeiro, a função horária da velocidade. Se tem função horária para velocidade, então não é mais movimento uniforme. Agora, o movimento é uniformemente variado. Porque só no movimento uniformemente variado é que existe velocidade variando. E, portanto, tem função horária da velocidade. E vamos também trabalhar a função horária do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, nós vamos corrigir a atividade proposta do roteiro 5, que é a aula de hoje, né? E nossa semana, ela é composta por 4 aulas. Então, são 2 aulas para correção do roteiro 5 e 2 aulas para correção do roteiro 6, que vai ser daqui a pouquinho, ok? Então, primeiro a gente vai trabalhar a correção da atividade proposta no roteiro 5. A primeira questão falava sobre a aceleração escalar constante, né? Dizer que a aceleração escalar constante de 2 metros por segundo ao quadrado significa que... Então, o que significa aceleração? Eu quero que você me diga qual o significado, porque a pessoa vê o número e ela não sabe o significado. Então, o importante é você desmistificar o número e a unidade de medida. Se você bater o olho na unidade de medida e souber do que se trata, então você compreendeu o assunto. Então, bora lá. O que significa aceleração? Aceleração é a variação da velocidade em função de um intervalo de tempo, ok? Então, preste atenção. Quando eu digo a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, eu estou querendo dizer que a cada segundo a velocidade varia 2 metros por segundo. Então, a letra C é a correta. Em cada segundo ou a cada segundo, a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Na questão 2, nós temos uma partícula parte do repouso e em 5 segundos percorre 200 metros. Considerando o movimento retilíneo e uniformemente variado, determine a aceleração escalar média dessa partícula. Nesse roteiro, eu cometi um pequeno erro. Eu cobrei de vocês um assunto do qual eu não tinha trabalhado nenhum exemplo. Era possível de ser feito? Era. Mas, mediante a tantas dificuldades, eu deixei essa questão como uma questão extra. Então, quem fez ela ganhou de 0 a 1 ponto extra. Quem não fez não perdeu nada. Mas vamos ver como é que se resolve. Primeira coisa, é movimento uniformemente variado. Ele diz aqui que ela parte do repouso. Se ela parte do repouso, a velocidade dela é 0, a velocidade inicial. Ela está parada e ela vai partir desse repouso, né? Então, ela vai se colocar em movimento. Ele diz que em 5 minutos ela percorre 200 metros. A posição inicial, então, eu posso definir como 0, porque eu não sei qual é o marco em que ela está. Mas eu sei que ela percorre 200 metros. Então, eu deixo a posição inicial como 0 e coloco a posição final como o quanto ela percorreu, que é 200 metros. E qual a fórmula que eu vou utilizar? Bom, aqui eu tenho tempo, posição inicial, que eu vou colocar como 0, posição final, que eu vou colocar como 200, e eu sei que a velocidade inicial é 0. Então, eu vou usar a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado, que é essa aqui, que é uma função horária do espaço, né? Que a gente tem um termo aqui. Esse termo aqui é o que caracteriza uma função do segundo grau, porque a gente tem uma variável elevado ao quadrado. Então, aqui é a característica principal da equação para o espaço do movimento retilíneo uniformemente variado, mencionado aqui na enunciado. A gente tem que saber, por exemplo, o espaço final, o espaço inicial, a velocidade inicial, e ele está querendo saber a aceleração, ele quer que a gente descubra. Então, vamos lá. Primeira coisa, olha, posição final foi dada, ele disse que percorreu 200 metros. Eu coloquei a posição inicial como 0, porque ele não disse que marco ela estava, então a gente declara como 0. A velocidade inicial é 0 porque ele fala que a partícula parte do repouso, então a gente pode declarar como 0. E eu quero descobrir a aceleração, ok? Então, vamos simplificar isso aqui e fica desse jeito, né? Porque 0, 0 some. Aí,
O que eu faço agora? Eu levei 5 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. E o que eu faço agora? Eu vou passar esse 2 que está dividindo, multiplicando para o outro lado, tá? Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu tinha 25 do lado direito, eu inverti a equação, né? Passei para o lado esquerdo, ficou 25 vezes a aceleração. O 2 que estava desse lado da aceleração, passei ele para o outro lado, ele estava dividindo, ele passou multiplicando. Então, ficou 200 vezes 2. Dá 400. Então, agora eu vou querer tirar esse 25 daqui. Ele está multiplicando do lado esquerdo, eu vou passar ele para o lado direito, né? Fica 400 dividido por 25, que é 16 metros por segundo ao quadrado. Algumas pessoas conseguiram efetuar esses cálculos e eu considerei avaliando com nota extra. Na terceira questão, nós temos assim: qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 108 km por hora em 5 segundos? Antes de calcular a aceleração, eu preciso converter essa velocidade que está em km por hora para metros por segundo. Se eu não fizer isso, o meu cálculo vai dar errado, porque o tempo está em segundo, né? Então, eu preciso colocar km por hora em metro por segundo. Para fazer isso, então, eu pego 108, divido por 3,6. Para tirar essa vírgula aqui, ó, acrescento um zero. Fica 1080 dividido por 36. Agora, eu posso efetuar aí a minha divisão, tá? Qual o número que eu multiplico por 36 que chega perto de 108 ou igual? É 3. Fica 108 que dá zero. Aí, restou um zero aqui. O que eu faço com esse zero? Ele vem aqui para o lado do 3 e fica 30. Essa é a minha resposta. Então, a velocidade é 30 metros por segundo. Então, agora, para achar a aceleração, eu vou colocar aqui que a velocidade é 30 e o tempo é de 5. 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. E essa é a resposta da terceira questão, ok? Na quarta questão, muito parecida com a terceira, ele fala o seguinte: um caminhão com velocidade escalar inicial de 36 km por hora é freado e para em 10 segundos. A aceleração média do caminhão durante a freada tem módulo igual a... Gente, eu sei que aqui ele está fazendo uma desaceleração. E pode ser que o resultado de vocês tenha dado negativo, porque de fato é uma desaceleração, né? Ele tá com certa velocidade e ele vai parar. Então, a velocidade final dele que é zero. Por isso que a resposta de vocês deu negativo. Mas eu vou fazer aqui a grosso modo, ok? Primeira coisa, eu preciso novamente converter o quilômetro por hora em metro por segundo. Então, eu vou pegar 36 e vou dividir por 3,6. Para tirar a vírgula, eu acrescento um zero. Fica 360 dividido por 36, que dá por 1. 36 resta 0, eu pego o 0 e coloco do lado do 1, fica 10. E essa é a minha resposta para a velocidade. Então, a aceleração vai ser 10 dividido por 10, que dá 1 metro por segundo ao quadrado. E sem módulo, tá? Sem considerar o sinal. Então, a letra B é a letra correta. Bom, esclarecido então as respostas do roteiro 5, a gente agora vai trabalhar a correção da atividade proposta lá no roteiro 6 de vocês. Que começa com essa questão aqui, ele é bem curtinho, né? Só tem 2 questões esse roteiro. Então, a primeira questão, que vale 1 ponto, fala assim: em ponto material, que está em movimento uniformemente variado com aceleração escalar negativa, sua velocidade escalar varia no tempo segundo os dados da tabela. Então, a velocidade vai variando de acordo com o que está na tabela. Determine a velocidade escalar inicial do móvel. Letra B, em que intervalo de tempo o movimento ele é acelerado e em que intervalo de tempo ele é retardado. Eu fiz um exemplo muito parecido para vocês e publiquei no vídeo anterior. Se vocês forem dar uma olhada, vocês vão ver que é muito parecido. Letra C, ele fala em que intervalo de tempo o movimento ele é progressivo e em que intervalo de tempo ele é retrógrado. Então, primeiro, a letra A, velocidade escalar inicial. Gente, bateu o olho, tempo igual a 0, velocidade inicial, então, só pode ser mais 6, né? Então, a velocidade escalar inicial é 6 metros por segundo. Pronto, fechou. Agora, a gente vai trabalhar a questão B. Em que intervalo de tempo o movimento ele é acelerado? E em que intervalo de tempo ele é retardado? Lembrando, movimento acelerado é quando os números da velocidade estão aumentando, não importa o sinal. Então, eu tenho que olhar em que intervalo de tempo os números aumentam e em que intervalo de tempo eles vão diminuir, tá?
Quando eles estiverem diminuindo, não importa o sinal, o movimento é retardado, significa que o corpo está desacelerando, tá? Então, preste atenção. Entre os intervalos de tempo de 0 a 2 segundos, porque quando a gente coloca menor que 3, o 3 não está incluso, tá? Então, entre 0 a 2 segundos, os números estão diminuindo, não importa o sinal. Os números estão diminuindo, então de 6 para 4, de 4 para 2 diminuiu. O movimento aqui ele é retardado, tá? Agora preste atenção, em que intervalo de tempo os números aumentam, né? Eu posso dizer que a partir de 3 segundos, essa velocidade vai crescer, não importa o sinal. 0 menos 2, não importa o sinal, então é 0, 2, 4. A velocidade em módulo, porque eu não estou considerando sinal, está aumentando a partir de 3 segundos, movimento acelerado. Na letra C, ele pergunta em que intervalo de tempo o movimento é progressivo. Em que intervalo de tempo o movimento é retrógrado? Agora, aqui vai precisar você considerar o sinal, tá? Quando ele falar progressivo e retrógrado, aí o sinal é considerado. Porque progressivo é quando a velocidade tem sinal positivo. E retrógrado é quando ela tem velocidade negativa. Então, sinal importa aqui. Presta atenção, então, que no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, os sinais são positivos, o movimento é progressivo. Já a partir de 3 segundos, o sinal chega a ser negativo, então o movimento é retrógrado. Segunda questão fala assim, função horária do espaço de um móvel é dada por... Aí ele dá a função horária. E ele quer que você determine para mim o espaço inicial dessa função horária, a velocidade escalar inicial, a aceleração e, por último, a função horária da velocidade. Eu fiz um exemplo muito parecido para vocês anteriormente, no vídeo anterior. Quem assistiu conseguiu fazer. Só teve um empecilhozinho que muita gente me perguntou e eu vou esclarecer aqui. Que muita gente se desliga, não entende muito bem desse assunto, mas isso aqui é matemática. Então, presta atenção. O espaço inicial aqui é 4 metros, tá? Porque é aquele número que não multiplica o tempo. Então, a gente tem aqui que a velocidade é 6 metros por segundo. Por quê? Porque é aquele número que multiplica o tempo elevado ao expoente 1. Então, tá aqui, ó. O tempo tá aqui multiplicando um número e o expoente aqui é 1. Então, esse número que está do lado desse tempo é a velocidade inicial. E a aceleração? Bom, para descobrir, então, como eu falei para vocês aí, a posição inicial é aquele número que está sozinho. A velocidade inicial é aquele número que multiplica o tempo que está com expoente 1. Então, tá bem claro para vocês. Para descobrir a aceleração, a gente tem que igualar. Então, eu vou pegar e igualar A em razão de 2 vai ser igual ao número que está multiplicando o t ao quadrado. Mas que número que está aí? Essa foi a pergunta que muitos fizeram para mim. É 0? Se fosse 0, gente, esse t ao quadrado nem estaria aí, porque 0 multiplicado por qualquer número dá 0. 0 multiplicado por qualquer letra vai dar 0 também. Então, esse t ao quadrado não estaria aí se fosse 0. Não é 0. Que número é que eu não preciso colocar ele, mas ele está lá? Não é 1? E que sinal precede o 1? É negativo. Então, eu vou ter que igualar A sobre 2 igual a menos 1. Esse é o número que está aí. E vou passar o 2 que está dividindo, multiplicando. Vai ficar menos 1 vezes 2, que dá menos 2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa aceleração. Para fazer a função horária da velocidade, o que a gente precisa? Da velocidade inicial, que a gente obteve na letra B, e da aceleração, que a gente obteve na letra C. É só substituir e a gente tem que a função horária da velocidade, que é só para montar a equação mesmo, não é para você resolver nada, é só para montar. Fica velocidade final é igual a 6 menos 2t. Essa é a nossa função horária da velocidade. E por último, gente, eu quero deixar um recadinho para vocês que eu li hoje, essa mensagem, que diz o seguinte: o esforço empregado na resolução de desafios complexos e o que nasce do erro são fatores que realmente potencializam a inteligência. Então, não fiquem sem se esforçar,
Por mais difícil que as coisas pareçam, se esforcem, continue tentando. E errar é necessário para evoluirmos. Então, não é porque você errou que você vai desistir. Continue tentando, continue se esforçando, porque é nesses pequenos esforços, nessas pequenas tentativas, erro, e às vezes a gente consegue alguma coisa, é aí que nós crescemos, ok? E vem do livro lá, O Poder da Mentalidade de Crescimento. Então, a gente cresce à medida que nós tentamos, nos esforçamos e nós erramos também. Faz parte. Continue tentando e não desista.